Bom dia, irmãos. Hoje a gente vai falar sobre críticas, como que a gente recebe as críticas, as exortações, os conselhos, as repreensões, e com certeza é uma área que pega para todo mundo, né? E a palavra de Deus, ela nos deixa claro que você pode se tornar cada vez mais sábio pela maneira como você as recebe, ou ficar estagnado, né? Como um tolo, como Provérbios diz. Então tem muita coisa legal, é um tema que é bem relevante para o nosso dia a dia e com certeza pega para todo mundo. Vamos lá então, vamos orar e a gente dá início na nossa devocional nessa terça-feira, primeiro dia do mês. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela sua palavra, que nos transforma, que nos santifica. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use o teu servo, para que possamos sair daqui desafiados e possamos aprender com o Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu estava procurando outro dia um Super Bonder em casa, e aí eu olhei em cima da geladeira, eu vi uma caixa com 3 ovos e um maço de dinheiro. Eu pensei, ué, o que é isso aqui? Aí eu fui perguntar para a Kika, falei, o que são esses ovos e esse dinheiro? Ela falou, não, esses ovos eu coloco um ovo nessa caixa para cada vez que você não responde de uma maneira legal às críticas que eu faço a você. Eu pensei, bom, 3 ovos não tá muito ruim, né? Aí eu perguntei, mas e esse maço de dinheiro, o que é? Daí ela falou, não, é que toda vez que eu junto uma dúzia de ovos, eu vendo. Por isso que tem esse maço de dinheiro. E nós sabemos que não é fácil aceitar críticas. E a maneira como nós vamos responder a essas críticas, esses conselhos, essas exortações, isso vai nos tornar mais sábios, vai influenciar a nossa vida no dia a dia, ou nos deixando mais sábios, ou nos deixando estagnados, né? Parados no tempo. Então, eu quero falar de um modo bem abrangente, claro, a gente não tem muito tempo, a crítica como um julgamento feito por outra pessoa a você, sobre você, né? Que declara que você está aquém desse padrão dela, né? Pode ser um padrão verdadeiro ou falso, padrão de acordo com a palavra de Deus ou não, né? Pode ser que essa crítica venha de uma forma gentil, né, para o seu crescimento, ou de uma forma dura para a sua condenação. Pode ser por um amigo ou um inimigo, mas de qualquer jeito é uma crítica contra você. Vamos pensar assim, né, porque você ficou aquém desse padrão. E, por exemplo, a sua esposa, ela chega para você e diz, você viu a maneira como você falou? Você foi grosso. Como que a gente recebe isso? Aí você diz, por que você nunca cozinhou como a minha mãe? E quando criticam os seus filhos, né? Para muitas pessoas não pega tanto a crítica contra ela, mas quando fala do meu filho, aí não. Quando o filho faz comparação, né? Pai, por que você não é tão legal como a mamãe? Esse domingo foi engraçado, eu tava com a Júlia no culto, e aí, do nada, a Júlia olhou para mim e falou, pai, o tio Sacha é muito mais engraçado que você. E quando criticam a sua postura, né? O modo de você falar, o modo de você vestir, ou até mesmo um pecado legítimo, né? Como que você responde? Como sábio ou como um tolo? E nós devemos usar essas críticas para o nosso crescimento. Será que nós estamos aproveitando essas críticas? Olha o que o Billy Graham falou. Devemos tornar os nossos críticos em treinadores. E mesmo que o que falam for errado, ou com a motivação errada, podemos pegar essas críticas e ver se há algo de verdade nelas. Algo que possa nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus.
Então transformar os nossos críticos em treinadores. É interessante. E por que é tão difícil receber essas críticas? Porque elas atacam a nossa segurança, o nosso bem-estar, a nossa imagem. A gente tenta projetar uma imagem e essas críticas muitas vezes revelam as nossas fraquezas. Ou então confirmam impressões negativas que a gente já tinha sobre nós mesmos, a gente já sabia, mas a gente achava que os outros não sabiam. Que a gente na verdade esperava que ninguém soubesse. Então por que eu me armo, contra essas críticas, essas repreensões, os conselhos? Porque eu defendo aquilo que eu valorizo, geralmente o que a gente valoriza, nós mesmos. A minha glória, a minha reputação, meu nome, minha honra. E é essa repreensão, esse conselho, essa crítica, ela vai revelando o nosso orgulho. E o orgulho elimina a nossa capacidade de ouvir, de escutar, de aprender. As pessoas perdem a oportunidade de crescer, de aprender. Aí elas perdem amigos, elas perdem irmãos, elas perdem o casamento. Muitas pessoas elas explodem quando elas são confrontadas sobre os seus erros, contra os seus pecados. E por isso que muitas igrejas elas se dividem. As pessoas não sabem receber críticas, exortações. Enquanto as pessoas elas levantam as suas armas para se defenderem, as escrituras nos ensinam algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, como que as críticas elas podem ser usadas para o nosso bem? Ela pode ser um grande instrumento de Deus para moldar o nosso caráter, revelar a nossa necessidade dele, manter-nos humildes e promover o avanço do Evangelho. E o livro de Provérbios é um manual de sabedorias. É um manual de sabedoria nesse sentido. Ele ensina que nós podemos nos tornar cada vez mais sábios e recebermos as críticas da maneira correta. Então, a maneira como eu respondo às críticas, às exortações, às instruções, influenciará a minha vida espiritual. Então, a habilidade em receber essas críticas, em escutar essas críticas de forma positiva, é uma marca dos sábios. E nós vamos ver, então, 3 reações no livro de Provérbios diante dessas críticas, diante dessas exortações. Então, nós podemos traçar aqui 3 respostas que podem nos ajudar muito. E a primeira é ouvir. O que acontece quando a gente realmente, genuinamente, ouve as críticas? Olha só o que Provérbios 13:10 diz. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então, os orgulhosos, eles rejeitam as instruções, as exortações, as críticas. Mas o sábio aceita. Provérbios 15:31. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Então, quem ouve as instruções, ele será contado entre os sábios. Provérbios 19:20. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Ou seja, ouvir a crítica hoje, receber a crítica de forma positiva hoje, lhe tornará sábio amanhã. Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então, quando a gente responde sem ouvir as críticas, nós nos tornamos tolos, para nossa própria vergonha. E outra coisa que nós devemos fazer diante das críticas, a primeira é ouvir, a segunda é valorizar. Por que nós devemos valorizar as críticas, as repreensões, as exortações, os conselhos? Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ou seja, essa repreensão ela representa amor verdadeiro. Provérbios 28, 23. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular, rasgar seda.
Difere do bajulador que visa a exploração. Provérbios 25:12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. E por último, devemos responder à crítica positivamente, de forma positiva, né? Como que Deus quer que eu reaja diante dessas críticas, das repreensões, das exortações, dos conselhos? Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, não fingir perfeição, ser honesto. Provérbios 14:9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então, receber essas críticas com o coração aberto, né? Sem se fechar. A gente não precisa zombar, tirar onda das pessoas que estão nos criticando, né? Receba, valorize, ouça o que eles estão dizendo. E por último, responda essas críticas positivamente. Como que Deus quer que eu reaja, né? Então, nós vimos que devemos escutar, nós devemos valorizar e nós devemos receber positivamente, responder positivamente, né? E quais são algumas das artimanhas que nós usamos para não responder positivamente? Nós nos justificamos, ou então muitas vezes atacamos aquela pessoa que está nos criticando. Uma vez eu fui exortar um irmão e ele ficou doido comigo. E era algo assim, que estava muito claro, né? E quando eu comecei a falar, ele começou a falar de algo que eu tinha feito no passado. E ele tinha razão. Ele tinha muita razão de tudo que ele falou. Então ele nem esperou acabar de falar, tipo, quem é você para falar isso? Você fez isso, isso, isso. E eu falei, uau, cara, tomei um baque assim. E eu parei. Com certeza aquele irmão não escutou o que eu disse, mas eu parei para escutar o que ele disse. E ele tinha razão. Eu não estou dizendo que eu respondi super bem, né? Me deu aquele ruim, mas com o tempo, né? Pela graça de Deus, aquilo, eu fui processando e foi bom. Foi bom ter escutado aquilo, mesmo que tenha sido de uma forma errada. Ele estava justificando, né, os seus pecados, atacando os meus. Então foi muito mais um jogar no ventilador, né, com a motivação errada, mas aquilo foi bom, né? Tinha verdades ali. Ele tinha razão. E apesar das críticas serem duras, as motivações erradas, eu refleti sobre elas, né? Então, existe um ganho em saber receber essas críticas. Salmo 141:5, olha só o que Davi diz. Fira-me o justo, será isso amor leal. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Então, Davi, ele aprecia a repreensão. Ele sabe que é bênção. Ele reconheceu que Deus usaria outros homens para responder a sua oração, a oração que ele fez ali nos versículos 3 e 4. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. E é dessa forma que você encara a repreensão? É dessa maneira que você recebe as críticas, conselhos e exortações? Eu estou pronto para usar esse instrumento de Deus chamado crítica na minha vida? E como podemos mudar e enxergar as críticas como oportunidades de crescimento? E eu creio que a resposta é o Evangelho. A cruz, ela já me criticou no estágio Mega Hiper Master Blaster. Ninguém vai te criticar na intensidade e na profundidade do que a cruz já nos criticou, né? Ela já me repreendeu, ela já me julgou e ela já me condenou, né? De uma maneira intensa e verdadeira, de uma forma que qualquer outra pessoa não poderia fazer.
Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cremos e nos identificamos com a cruz de Cristo. Na cruz nós vemos a santidade, a bondade, a justiça, a misericórdia de Deus. E na mesma cruz, ele condena a mentira, o pecado, ou seja, eu e você. E como que o entendimento então do Evangelho me ajuda a receber essas críticas? Duas coisas bem simples. Primeiro, na cruz eu reconheço o julgamento de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, afastados de Deus, condenados, justamente. E na cruz eu reconheço a justificação de Deus. Ele nos justificou, eu não preciso me defender mais. Agora eu me gabo não da minha justiça, eu não preciso ficar me justificando, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz e as consequências disso, mas por causa de Cristo eu fui justificado. Então nós nos gabamos de quem? Da justiça de Cristo e não da nossa justiça. E se realmente nós cremos nisso, o mundo inteiro pode estar nos julgando, nos criticando, nos condenando, e nós sabemos onde nós estamos. Nós sabemos o que Cristo fez por nós. Nós podemos falar com convicção. Se Deus me justificou, quem poderá me condenar? Se Deus me justificou, me adotou, me resgatou e nunca vai me deixar, Ele nunca me abandonará, eu não preciso me sentir inseguro diante das críticas. Jesus levou sobre Ele os meus pecados, recebeu a minha condenação e me deu a sua justiça. Ninguém pode me criticar mais do que o Evangelho. A maior crítica de todos também se tornou a maior bênção de todos. Isso é irônico. A maior crítica de todos sobre eu e você. A maior condenação, o maior julgamento se tornou também a maior bênção de todos. Então, se você entende que você foi crucificado com Cristo, você pode receber qualquer tipo de crítica, até as mais malvadas, até aquelas com a motivação claramente, totalmente torta. Nós podemos aprender até com essas críticas malvadas, ouvir, valorizar e responder positivamente, com graça, na esperança de que o Evangelho avance. Nós não precisamos brigar, perder a amizade, porque Deus já me justificou. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo, eu não acredito, você de novo, mais uma vez. Pois é, você não sabe da metade. Se você soubesse o que passa aqui dentro, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Muitas vezes a gente quer ficar se justificando. Como assim você pensa isso de mim? Meu amigo, olhe para o Evangelho. Olha para a maior condenação que o homem teve. Mas alguém levou no nosso lugar. Então, mesmo que não seja real essas acusações, pare, ouça, valorize. Talvez não seja real, mas talvez seja a forma como ele está vendo você. Valorize e responda positivamente. Eu quero ouvir, valorizar e responder positivamente. Amém? Agora eu vou deixar algumas perguntas para reflexão. Como que eu reajo diante das críticas? Fico mal quando criticado ou exortado? Qual é a minha primeira resposta quando alguém diz que estou errado? Tenho a tendência em atacar a pessoa? Rejeitar o conteúdo da crítica? As pessoas conseguem chegar perto de mim para me exortar? Eu aceito bem os conselhos? Procuro ser aconselhado? Sou ensinável?
Fico amargurado com as pessoas que me criticam? Procuro me defender imediatamente, me justificando e tentando proteger a minha reputação? Meus filhos, pais, irmãos, cônjuges, amigos, pastores, podem me corrigir, me criticar? Então nós temos que pedir para Deus o desejo de sermos mais sábios. Pegar, em Provérbios tem tanta coisa legal, né? Decorar esses versículos, ter eles pronto na mente para responder positivamente, para escutar e valorizar as críticas, as exortações. E de novo, o Evangelho, foco na crucificação de Cristo, na nossa crucificação com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. Isso faz uma grande diferença, né? A cruz é o nosso modelo, mas também é a fonte de poder para a gente poder fazer aquilo que agrada a Deus, né? No poder dele. Crescer no aprendizado e amar as pessoas, comunicando graça para as pessoas, né? Então, que a maneira como recebemos as críticas e a maneira como criticamos, né, também tem um outro lado, a maneira como a gente critica, reflitam o evangelho da graça. Amém? E só lembrando aqui, a minha esposa me lembrou agora, deixou um bilhetinho, a ilustração do começo não é real, é só uma ilustração, uma brincadeira. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, vamos orar e que nós possamos receber a crítica com sabedoria e não como tolos, né? Ouvindo, valorizando e respondendo positivamente, de acordo com o Evangelho. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela sua palavra, que nos instrui, que nos critica e nos exorta, e obrigado porque em Cristo Jesus nós podemos fazer tudo isso de maneira que agrada o Senhor. Nós queremos espalhar a sua glória, queremos promover o evangelho da graça na maneira como a gente recebe, né, as exortações e as críticas. Senhor, nos ajude nesse sentido e que possamos crescer assim para a sua honra e para a sua glória. Nós pedimos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, grande abraço. Até breve. Tchau, tchau.